Você já recebeu uma mensagem de uma pessoa que ficou meses sem falar com você e antes mesmo de abrir a conversa você já sabia do que se tratava? Um pedido, um favor, uma ajuda? E o que mais dói não é o pedido em si, é a gente perceber que tem algumas pessoas que só lembram da nossa existência quando elas precisam de algo. Nem sempre o problema está nas pessoas que fazem isso, né? Nas pessoas que só procuram a gente para isso. Mas na verdade o problema é que a gente ensinou elas a serem assim, a nos procurar somente quando elas precisam, porque a gente nunca coloca limite, né? A gente sempre aceita migalhas como se fossem amizade. E existem pessoas que gostam da gente, gostam da nossa companhia, e existem pessoas que gostam da utilidade que a gente tem na vida delas, no que a gente pode oferecer que vai ajudar elas em alguma coisa. E a diferença entre essas duas pessoas nem sempre é fácil de perceber. Então, a questão é que essas pessoas, essas amizades, elas se disfarçam, né? Raramente elas demonstram ser por conveniência. Elas conseguem manipular a gente. E o engraçado é que quando você começa a não ser útil, a pessoa simplesmente desaparece. E a verdadeira amizade é aquela amizade que mesmo quando você não tem nada para oferecer, ela tá ali com você, ela tá do seu lado. Aquela amizade, mesmo quando você não tem tempo, quando você não tem dinheiro, quando você não tem recurso, quando você não tem nada de fato para oferecer para ela, ela vai estar ali. Isso que é a verdadeira amizade. Já a conveniência, por outro lado, né, é aquilo que a gente já sabe, ela desaparece quando você não tem mais serventia. Muitas vezes, quando a gente percebe que tem uma pessoa que tá fazendo isso com a gente, o nosso primeiro pensamento é: essa pessoa tá me usando. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: por que que eu continuo dando liberdade e espaço dentro da minha vida para essa pessoa que só me procura quando precisa? E sei lá, eu acho que a maior dor muitas vezes não é quando a gente descobre que a pessoa é assim, é a pessoa que só procura a gente quando precisa, mas a maior dor é quando a gente sabe que no fundo a pessoa é assim, mas de alguma forma a gente tentava se enganar. A gente continuava insistindo, a gente continuava tampando os nossos olhos de alguma forma para ver se, sei lá, aquilo não é real. A gente não queria acreditar, a gente não quer acreditar que existam pessoas assim ao nosso redor. E aí, durante meses, você decide não mandar mensagem. E acaba que você não recebe nenhum, e aí, tudo bem? Ah, como você tá? O que que você tem feito? Não. Mas aí do nada você vai e recebe a mensagem Oi, sumida. E a gente já sabe o que que isso significa, né? Mas aí a gente acaba dando risada, a gente sorri, porque de alguma forma aquilo faz com que a gente se sinta amado, né? Tipo, nossa, a pessoa lembrou de mim. Realmente a pessoa tá pensando em mim. Mas aí o que que acontece? A pessoa te chama para perguntar se você conhece o fulano que faz manutenção não sei o quê, para pedir o contato do fulano, do ciclano, mensagem para saber se você pode emprestar alguma coisa para ela. Tem sempre algum interesse por trás. Quando você começa a impor limites de tipo, a pessoa pergunta para você, você consegue fazer isso por mim? E aí você fala, não, dessa vez eu não consigo. A pessoa vai responder com, tá bom, bem seco, uma mensagem assim bem seca, e aí sem interesse, sem continuação, sem uma conversa fluida, porque a pessoa não tem nenhum interesse em você, ela não quer saber de nada de você. Ela quer algo que você pode oferecer para ela, porque era só isso que ela queria mesmo, conveniência. Então, quando você não tem mais nada a oferecer, o vínculo desaparece, porque o que sustentava aquela relação era a sua disponibilidade. Também tem aquela amizade que parece ser verdadeira, né? Você ri junto, você compartilha momentos, só que aí você começa a perceber, você olha para trás e você fala assim, meu, eu que sempre procuro, eu que sempre marco os encontros, eu que sempre lembro das datas importantes, eu que sempre demonstro interesse, e aí quando eu simplesmente paro de fazer isso, a amizade desaparece. Então surge a pergunta, né? Será que a amizade acabou? Ou eu era a única pessoa que fazia manter ela viva? E, gente, eu não tô querendo dizer aqui que uma amizade verdadeira é aquela amizade que você se fala todo dia, tem mensagem todo dia, vocês se veem com muita frequência. Não tô falando isso. Eu tô querendo dizer que uma amizade verdadeira e genuína, mesmo com a distância, as coisas não mudam, sabe? Quando vocês se chamam, é a mesma coisa, a pessoa te chama para saber como você tá, como que tá a sua vida, se você tá passando por alguma dificuldade, quer saber como que tem andado mesmo a sua vida, sabe? Não tem um interesse por trás, que é o que eu tô falando aqui, que são pessoas que passam meses sem falar com você
E quando ela te manda uma mensagem, não é querendo saber como você tá, querendo compartilhar uma novidade legal da vida dela, não. É ela perguntando alguma coisa, pedindo favor, pedindo dinheiro, alguma coisa ela quer, entendeu? Então, essa que é a verdadeira diferença entre uma amizade genuína e uma amizade por conveniência. E isso já aconteceu comigo, acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? Tinha uma grande amiga mesmo, pelo menos pra mim, né? Eu sempre considerei muito ela. E chegou um ponto que realmente foi como se escamas tivessem caído dos meus olhos. Eu comecei a perceber exatamente isso que eu estava falando agora. Só eu que chamava, só eu que chamava para marcar encontro, só eu que perguntava como estava, só eu que interagia nas redes sociais, sabe? Eu comecei a perceber que quando era a pessoa que me chamava, ela sempre queria alguma coisa. Sempre perguntava se eu podia ajudar ela em alguma coisa, emprestar alguma coisa minha para ela, sabe? Era sempre uma mensagem com um interesse por trás. E aí eu comecei a perceber, fui começando a impor limites. E aí a última vez, inclusive, que ela falou comigo, tem uns meses, ela me mandou mensagem falando assim, fulana, eu preciso de você para isso e aquilo, tal, tal, você consegue amanhã tal hora? Eu até conseguiria, gente, só que eu falei assim, meu, quer saber, eu não vou ajudar uma pessoa que só lembra de mim quando ela precisa de alguma coisa, quando vai favorecer em alguma coisa para ela, sabe? Eu até conseguiria, mas eu falei que não poderia. Sabe o que aconteceu? Ela nem sequer respondeu minha mensagem. Nem para ela falar assim, ah, não, tá bom, amiga, obrigada, beleza. Ela nem sequer me respondeu. Eu tô até hoje no vácuo, entendeu? Então a pessoa não fez nem questão de disfarçar. Nem fez questão de disfarçar o intuito da mensagem dela. Ela poderia ter até continuado a conversa. Ah, tá bom, amiga, mas e aí, como que você tá? Nem perguntou se eu tava bem, sabe? Poderia continuar a conversa, perguntar o que eu tenho feito, sei lá, sabe? Mas não. E aí, durante anos, você ajudou, você aconselhou, você ouviu, teve presente. E aí, quando chega um momento difícil na sua vida, você não pode recorrer à pessoa. Você não pode contar com a pessoa. Não porque a gente espera receber algo porque um dia a gente deu. Ah, consolei a fulana, consolei minha amiga, e aí quando eu estiver passando, ela vai ter que me consolar também. Não, não é isso. Mas a amizade é isso, né? Um segura a barra do outro quando o outro precisa. Aí o que acontece nesse momento difícil da sua vida, você se encontra sozinho. Você não tem aquele ombro amigo que um dia você deu, você não tem aquela companhia que um dia você foi. E toda amizade saudável vai ter um nível de troca, né? Não significa que 100% do tempo vai ser exatamente equilibrado. Vai ter momento que um vai ajudar mais, vai ter momento que o outro vai ajudar mais. O que não pode acontecer é, sei lá, essa balança ficar o tempo inteiro inclinada ali só para um lado, sabe? Você sempre pode, a pessoa sempre pode contar com você, mas você nunca pode contar com ela. E essas pessoas, elas não sentem falta de você, elas sentem falta do acesso que elas tinham a você. Elas sentem falta da sua disponibilidade, da sua utilidade na vida delas. E às vezes a gente até sabe que aquela amizade não é recíproca, mas a gente prefere uma relação superficial do que a sensação do abandono. A sensação do, ai, e se eu ficar sozinho? E sei lá, pode ser que em algum momento aquela amizade tenha sido verdadeira, mas as pessoas mudam, as coisas mudam, as prioridades de cada um mudam, os interesses. Então não tem como a gente se basear numa amizade que, nossa, já foi muito boa em um tempo e querer ficar empurrando com a barriga, sendo que a gente tá vendo que não tá dando certo. Porque insistir numa relação que já acabou, às vezes gera mais sofrimento do que simplesmente aceitar de fato que ela acabou, entende? Ser amado pelo que você faz é muito diferente do que ser amado por quem você é, sabe? Pessoas que só estão atrás do que você pode oferecer, do que você pode ser útil na vida dela, torna uma relação extremamente frágil. Porque muitas vezes o que a gente tem para oferecer é simples, né? É um ombro amigo, é um abraço, é simplesmente ouvir a pessoa em silêncio enquanto ela está desabafando. Só que, infelizmente, isso não é o suficiente para algumas pessoas. Existe um teste simples para algumas amizades que a gente deveria começar a aderir na nossa vida. E se acontecesse de simplesmente a gente começasse a falar não com mais frequência para as pessoas, o que aconteceria? Tenho certeza que muitas relações mudariam pelo fato da gente colocar limites, pelo fato da gente tomar essa atitude e
colocar um freio nessas coisas, nessas situações. E, sinceramente, nem toda pessoa que sai da nossa vida é uma perda. Simplesmente, às vezes, é uma revelação de uma relação que, na verdade, não era por conexão, era por pura conveniência. Acho que muitas vezes a gente já permaneceu em amizades assim, pelo medo de não se sentir necessários, sabe? Tipo, se eu fizer algo que vai agradar a pessoa, ela vai gostar mais de mim, ela vai ficar, sei lá, a gente vai ser grandes amigos, ela vai ser mais próxima de mim, ela vai me dar mais intimidade na vida dela, sei lá. E aí isso já entra na aprovação, né? Que a gente precisa se sentir aprovado pela sociedade ou por outras pessoas para a gente se sentir bem conosco, sendo que não é assim, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, meu último vídeo foi falando sobre isso. E sabe o que eu tava pensando também? Você já parou para pensar que você pode ser essa pessoa da relação? Você pode ser essa pessoa da amizade? Que só procura quando precisa? Que só liga quando quer alguma coisa? Eu acho que a gente tem que se autoanalisar também, sabe? Olhar um pouco pra gente, olhar pra dentro e ver se nós temos sido bons amigos. E eu não acho que toda pessoa que é assim é uma pessoa má. Eu acho que, sei lá, nem todo mundo aprendeu a ter uma amizade profunda. Só que eu não preciso continuar ocupando um lugar onde eu sou valorizada apenas pela minha utilidade. E vale lembrar uma coisa muito importante, que é aquela frase, né? Só fazem comigo aquilo que eu permito. Então você, nós temos o poder de decidir o que vão fazer com a gente. Se a gente vai ter relações que respeitem a gente, que são relações saudáveis, de uma troca legal, ou se as pessoas vão se aproveitar do que a gente pode oferecer, vão se aproveitar da nossa bondade, vão se aproveitar da nossa entrega, né? A gente que tem esse poder. E vale lembrar também que os nossos seguidores não são nossos amigos, né? Muitas vezes a gente tem vários contatos, centenas ou milhares de seguidores e a gente chama de amigo, mas na realidade não é verdade. Pouquíssimas relações são realmente genuínas e recíprocas. E eu acho que os limites, eles não afastam pessoas saudáveis da nossa vida, muito pelo contrário. Acho que eles revelam quem estava se beneficiando com a ausência deles, sabe? Então, ao impor limites, a gente vai saber quem é de verdade e quem não é. Quem tá ali comigo só pelo que eu posso oferecer e quem tá comigo pelo que eu sou, pela minha companhia, pela minha amizade de verdade, entende? E o vídeo foi sobre isso, gente. Eu queria muito abordar esse tema porque é algo que eu passei recentemente, como eu falei aqui com vocês. Em algum momento a gente sempre passa por isso e muitas vezes a gente, sei lá, tenta empurrar com a barriga, a gente não quer acreditar, né, que a gente tem uma pessoa assim ao nosso redor. E eu gostaria muito de saber se vocês já passaram por isso, se vocês já foram essa pessoa. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que vai ser muito importante para mim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!